Olá, bem-vindos ao canal do J. Bem, hoje eu quero apresentar para vocês o projeto de um piquete para gado leiteiro. Por favor, se inscrevam no canal quem é novo e quem já é do canal, por favor, compartilhe com as pessoas que estão querendo entender um pouquinho sobre aplicações de matemática. Eu vou direto ao ponto, tentando mostrar como é que faz o cálculo do piquete, usando aqui na primeira etapa como é que se faz os cálculos que a Embrapa fez. Eles têm um documento técnico, né, um comunicado técnico 65 de dimensionamento de piquetes, onde ele elabora como é que faz para gado leiteiro os cálculos. Então eu fiz uma simplificação aqui, né? Então eles recomendam que sejam 60 metros quadrados de capim braquiário. Veja que tem outros capins lá no comunicado por dia, né? Então, se eles, no caso, eles dão como exemplo 50 vacas de leite, eles vão precisar multiplicar 50 vezes 60 metros, dá 3.000 metros quadrados de área para cada piquete, né? Como você tem o tempo que a braquiária precisa crescer, que é no mínimo de 32 dias, então o cálculo de número de piquetes é 32 dividido pelo período de ocupação, que ele só pode ficar um dia, porque é gado de leite, somado mais um, e dá um total de 33 piquetes. Então, se você tem 3.000 metros quadrados para cada piquete, você precisa de 33 piquetes, você tem que multiplicar 3 vezes 33 dá 99 mil metros quadrados. Você pode considerar 10 hectares ou 100 mil metros quadrados, tá? Então, essa é o cálculo que eles fizeram. E daqui, como é que eles chegam na largura e no comprimento para cada piquete? Ele só faz que, para um piquete é 3.000 metros quadrados, ele tira a raiz quadrada desse 3.000 e vai te dar 55 metros de largura, 55 de comprimento. Isso é maximizado, mas eles dizem, recomendam que pode ser 50 por 60 também. Mas vamos então entender do ponto de vista como é que faz esses cálculos. Claro que não vai ser um cálculo tão simples, porque é um cálculo que vai usar derivada, mas eu vou ajudar vocês usando um software que chama geogebra.org. Eu já fiz aqui no canal muita coisa com GeoGebra. Então vamos lá para cálculo para a área máxima do terreno, ou seja, a otimização. É claro que para vocês fazerem isso daí, vocês têm que entender o que é área, o que é perímetro. No caso, a área é uma medida de superfície, quantidade de espaço, né, de uma figura geométrica. Então está aqui, tudo esse laranja aqui é a área, desde que você esteja falando de um retângulo, onde você está multiplicando a largura pelo comprimento, no caso a largura é x, comprimento y, e eu vou chamar aqui como uma equação primária. Por quê? Porque é uma fórmula para a quantidade de ser otimizada. O perímetro, ele nada mais é do que a sua cerca, tá? Então é a cerca, ou seja, ela é um contorno de uma figura geométrica, ou mais preferivelmente a soma dos lados. Então você tem aqui largura, comprimento, e você multiplica por 2. Largura, comprimento, são 2 largura e 2 comprimentos, você tem o perímetro total. Todas essas ideias surgiram do livro do Larson, do livro do Gornick, está aqui as referências, se vocês quiserem ter maiores detalhes. A partir do momento que nós entendemos esse conceito de área e perímetro, na prática nós temos o que? Nós temos a área da propriedade, claro que tem área que a gente vai considerar ela como sendo plana, claro que tem montanhas, tem algumas coisas que tem vale, mas o que interessa no final vai ser a área total que você vai usar para pastagem desses seus gados de leite, né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu sei que eu tenho uma informação que é 100 metros de perímetro, é uma região que eu vou usar de piquete para um piquete, e eu quero saber quantas vacas leiteiras eu posso pôr nesse piquete
quando eu tenho um perímetro de 100 metros. Então, eu tenho que otimizar a máxima área, porque vocês se lembram? Lá a recomendação é 60 metros quadrados por cada vaca. Agora, 60 metros quadrados numa área, dependendo do jeito que você faz a largura e o comprimento, você pode ter uma área máxima ou uma área menor. Então, é a grande vantagem você entender qual é o significado da otimização através das informações de equações e de funções que nós vamos passar para vocês. Claro que você geralmente tem um rolo de arame de 500 metros, né? Então você vai poder fazer 5 fios aqui se você tem 100 metros de perímetro. Vamos começar então com os cálculos. Para fazer a otimização e encontrar o valor da largura e do comprimento para ter uma área máxima, para poder colocar um número máximo de vacas ali dentro, nós temos que primeiro partir daquela equação do perímetro, mais associado ao valor que você já definiu, que é o perímetro de 100 metros. Então eu coloco perímetro igual a 100 metros e eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a equação 2x mais y igual a 100. Vou dividir tudo por 2 e nós vamos ter x mais y igual a 50. E é necessário que eu isole esse y, ou seja, passe o x para o lado direito, né, nessa fórmula. Por quê? Porque eu preciso transformar esse valor de y no meu valor da minha equação primária, que é a base de tudo que eu tenho que fazer, que é a equação primária, a equação de área, que é o que me interessa ser maximizado. Então, eu estou tendo um valor principal aqui de 100, uma função, começou a ser função, antes era equação, passou a ser função. Se vocês quiserem ver a diferença de função e equação, eu tenho um vídeo aí, depois a gente deixa aí para vocês verem. E eu substituo esse valor de y na fórmula da área, que é a multiplicação da largura pelo comprimento. Então, esse valor de comprimento eu substituo por 5 menos x, que na verdade o que eu fiz? Eu simplesmente equalizei toda a minha função da área em valores que só me representem a função em termos da largura. Então, aqui eu multiplico o x por 50 e o x vezes x dá menos x quadrado mais 50x. Isso é a área da pastagem em função do lado x. Isso é importante vocês terem essa ideia, porque essa é a minha função primária, é a função que vai fazer com que eu consiga encontrar todos os dados, que é a largura e o comprimento, que me dão a área máxima. Já que ao fazer isso, eu estou me reportando a um valor já pré-determinado de 100 metros de perímetro. Então, como eu tenho esta função a igual a menos x2 mais 50x, e eu quero encontrar o valor de x de y, o que eu faço? Eu vou lá no geogebra.org, que é um software de matemática, que basta você ter um... seu browser, você escreve geogebra.org e o Google te manda lá, você abre o GeoGebra clássico e você vai na hora que você tem lá, tem um local que você pode escrever esta função. Então você escreve f de x igual a menos x2 mais 50x e vai aparecer esta parábola em vermelho aqui que representa esta função. Vejam que eu delimitei de menos 10 até 60, porque o que me interessa é só os valores no domínio entre os pontos que fazem dentro do eixo Y, os pontos onde suas ordenadas são zero, né? Então, entre o ponto 0 até o ponto 50, me delimita o valor da área. Para fora não vai ter mais área, para valores negativos não tem lógica falar isso. Então, nós começamos agora a ter a função, ter o domínio da onde eu posso trabalhar, e o que me interessa é descobrir qual é a área máxima.
Vejam que nesse gráfico, o que aconteceu? Ao fazer uma função de área igual a menos x2 mais 50x, e me aparece esta parábola em vermelho aqui, que representa essa função, eu tenho no meu eixo do y, o valor da área e no meu eixo do x, a largura. Ou seja, eu estou tendo a área em função do eixo da largura numa representação geométrica, né, de uma parábola, e que vai me indicar um ponto de máximo. Se eu olhar aqui diretamente no gráfico, eu já estou vendo que é 625 metros quadrados. Mas vamos fazer os cálculos para ter certeza, porque se eu não tivesse isso aqui, eu poderia fazer na raça. O que eu tenho que fazer? Derivar esse valor dessa função. Derivar, nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, mas aqui no caso a derivada dessa equação, que é uma função parabólica, ela passa a ser uma reta, inclinação negativa, por causa do menos aqui, e nós precisamos igualar a zero para encontrar o valor máximo do lado. Nesse caso, quando você tem essa inclinação que representa essa função, ele vai tocar o ponto no eixo x aqui em 25. E isso é o valor máximo. Se você pegar o valor da largura de 25, você, olhando aqui nesse gráfico da função primária, você vai encontrar 625 metros quadrados de área. E isto é a área máxima que pode ter. Bom, para garantir que isso daqui é um ponto de máximo, nós temos que fazer a segunda derivada, e daí a segunda derivada vai dar menos 2, e o negativo significa que é ponto de máximo. Vou explicar um pouquinho mais para frente a derivada, não vou detalhar ainda agora. Já que nós temos esse valor de lado, eu quero encontrar o valor do comprimento. E nada mais óbvio do que eu voltar àquela equação de perímetro, que era x mais y igual a 50, substituo o valor de x por 25, que é já o que eu encontrei, e a partir daí eu faço encontro o valor de y, que é igual a 50 menos 25, que dá 25 metros. Então a área máxima, se você multiplicar, 25 vezes 25 dá 625 metros quadrados, que é o valor aqui que você pode ver diretamente no gráfico. Vejam, aqui é feito na raça, e nesse daqui é um gráfico que vai demonstrar aonde que é o valor do ponto da largura máxima, que me dá uma área máxima, e que está indexado ou preso aqueles 100 metros de perímetro. Vejam o seguinte, você pega o largura 25, aliás, largura 25, comprimento 25, e multiplica por 2, você vai ter 100 metros, que é o perímetro. Então, o perímetro não varia, mas a área ela pode variar. Você pode mudar aqui, por exemplo, se você pegar aqui, não no 25, mas 20, o que acontece? Ele vai ter 600 metros quadrados de área, porque é 20 vezes 30. Veja, se você colocar 20 aqui, ó, veja que você coloca 20 mais y igual a 50. 20 y igual a 50 menos 20 vai dar 30. Então, o comprimento de 30 vezes 20 dá 600 metros quadrados. Vejam que quando você faz 25 por 25, você vai ter uma área maior. Então, aí nós temos o seguinte, nós temos uma área de 625 metros, nós sabemos que cada vaca precisa ter 60 metros quadrados, então qual é o máximo de vaca que a gente pode pôr aí? 10 vacas leiteiras, né? Que é 625 dividido por 10, por 60, isso dá 10, alguma coisa, então vamos deixar 10 vacas leiteiras por dia, só que nós vamos precisar de mais, além desse que nós fizemos, mais 32, né, que dá o total de 33 piquetes, que é o quanto que precisa para poder ter 10 vacas leiteiras e o capim braquiária ser
ideal para essas vacas comerem durante o tempo necessário que passa durante o ano. E claro que tem a área de descanso, é por isso que eu deixei os vídeos aí para vocês darem uma olhada. Aqui está confirmando a área do máxima, né? Então, bom, aqui tem a música do Trio Parada Dura, tem os vídeos complementares, referências complementares e não esqueçam do Larson e do Gulick. E eu usei também a inteligência artificial do Bard para dar umas informações. Aqui encerra para quem é que precisa da parte prática. Para quem precisa da parte teórica, eu vou dar mais alguma coisa sobre a derivada. Né? A derivada é uma função que mede ou calcula a taxa de sua variação num ponto específico. Né? Vocês sabem que os usos para a derivada, além de ter máximos e mínimos de uma função, que é a otimização, pode ser usado em taxas relacionadas, em aproximação, comparações de funções. Então, tá aqui as referências para vocês usarem aí. A derivada, quando nós estamos tratando desse assunto específico, que você quer a área máxima, a partir de um valor pré-determinado de perímetro, então ela deve ser representada por uma curva que mostra a relação entre as duas variáveis. Aqui a área do retângulo e aqui a largura do retângulo. E esta representação aqui é uma parábola e está aqui a função que descreve isso. Vejam que não é equação. Equação é x vezes y da área. E função, a área está em função de um dos lados. Tá? A curva geralmente tem uma forma parabólica, aumentando inicialmente à medida que o perímetro aumenta. Ela atinge o máximo, né? E onde a área não pode aumentar mais. A partir deste ponto, a área começa a diminuir à medida que o perímetro continua a aumentar. O ponto máximo da curva representa o valor do perímetro para o qual a área é máxima. Então, aqui, o ponto máximo dessa largura é o ponto que representa a área máxima. É aí que está otimizado. Quando você vai calcular a área máxima de uma figura, você tem que fazer as seguintes etapas. Obtenha uma função primária associada ao perímetro, que é a função secundária. Aí você encontrou essa equação que representa. É uma função de segundo grau, pois é diretamente proporcional ao quadrado da medida de um dos seus lados. Tá? Então está aqui a equação de segundo grau. Por que eu não estou colocando sinal de negativo aqui? Bom, isso daqui é uma função de segundo grau, o sinal de negativo advém de como você está formulando o perímetro e tudo mais. Vai chegar a função, no caso nosso foi função com a parábola para baixo. Né? A seguir, você deve obter a taxa de variação desta área. É uma função derivada da função primária. Essa função derivada representa a inclinação da reta tangente à função principal do ponto considerado. Então, vocês veem aqui, eu tenho, na hora dos gráficos lá, tem a parábola e tem uma segunda que é a reta, que é uma derivada. Então, está aqui, a equação é 2ax. Encontrando a função derivada da função principal, é necessário fazer a otimização. Algebricamente, devemos igualar a zero para encontrar o valor máximo da sua área. Foi aquele que eu fiz lá depois da derivada. Alguns detalhes que devem ser destacados quando se pensa em derivada. Quando a derivada de primeira ordem é igual a zero, a taxa de variação da área é zero, indicando que a área não está mais variando, ou seja, ela atingiu seu valor máximo. É por isso que nós igualamos a área a zero. A solução dessa equação nos dará o valor de x para o qual a área é máxima. No contexto de um cálculo de otimização, que é o valor máximo, uma área a partir de um perímetro, a função principal é a área de um objeto. A taxa de variação desta função principal é a mudança da área em relação ao perímetro. Então, aqui é a derivada, né? A taxa de variação é a derivada. A função principal é a função da área, mais relacionada ao perímetro também. E nós devemos sempre fazer uma verificação final, que é a segunda derivada, para saber se o ponto de x é máximo, deve-se encontrar o valor da segunda derivada da função principal. Então, se for negativo, esse valor da segunda derivada, o ponto é máximo. Se for positivo, o ponto é mínimo. Se for zero,
é um ponto de inflexão, ou seja, a partir desse ponto existe uma reversão de sentido. Então, nesse caso nós tínhamos só uma parábola com uma boca para baixo, então o máximo é o ponto da montanha lá no alto, né? Se fosse a parábola no sentido contrário, né? Seria um vale, então esse vale teria um ponto mínimo. Agora, quando o ponto de inflexão não é nem o máximo nem o mínimo, está no zero, não for nem negativo nem positivo, então aí é um ponto de inflexão onde você vai ter uma mudança, ou seja, reversão do sentido, ou seja, a função passa a voltar a subir ou a descer. As informações gerais foi que o Bart ele transmitiu, eu diria que vocês podem dar uma olhada aqui. E eu não quero detalhar, mas porque vocês vão ter que trabalhar com o zootecnista e cada um tem sua forma de trabalho. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.